Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós leremos no capítulo 2, Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2. Fica melhor. Filipenses, capítulo 2, nós leremos a partir do verso 3 até o verso 11. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: nada façais por, o que está escrito aí, irmão, na sua Bíblia? Partidarismo, nada façais por partidarismo. Mas só que eu já vou iniciar na própria leitura aqui, já te dando uma dica. No texto original da Bíblia, na língua grega, aqui nesse caso aqui, a palavra que está sendo colocada aqui não é exatamente partidarismo, ou nós poderíamos dizer que partidarismo não é a melhor tradução. Mas uma palavrinha muito conhecida nossa: nada façais com egoísmo, ou de forma egoísta. Nada faça de forma egoísta, ou do seu próprio interesse, é o que está propriamente dito aí. Ou por vanglória, ou seja, de forma vazia, mas por humildade, considerando cada um os outros, o que, gente? Superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o que, irmãos? Que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. Durante a semana, eu, compartilhando com os irmãos, seja lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, seja através do Instagram da nossa igreja, nós, até através de uma brincadeira, né? Quem gosta de assistir os desenhos do Pica-Pau, se lembra bem daquela cena, né? Agora eu esqueci o nome daquele personagem. Oi? É o Coiote, né? O Coiote fazendo a partilha com o Pica-Pau. 1 para você, 1 para mim. 2 para você, 1, 2 para mim. 3 para você, 1, 2, 3 para mim, né? E a brincadeira que nós fizemos foi, a pergunta que fizemos aos irmãos foi: você já se viu numa situação como esta? Mas eu quis que, ao fazer essa pergunta, eu quis colocar aqui não somente a perspectiva do Pica-Pau. Porque talvez, irmãos, você possa ter passado por uma situação como aquela, onde pessoas de forma egoísta lidam com você, ou você é obrigado a reagir a uma circunstância onde os outros estão agindo de forma egoísta, mas talvez possa ser o outro lado também. Por que não, né? Ao ver aquela
pergunta ali, eu fico tentando imaginar aqui quantos se colocaram no lugar do pica-pau ou quantos se colocaram no lugar do coiote, né? Será que alguém conseguiu se ver ou se enxergar ali na figura daquele coiote extremamente interesseiro, né? Extremamente egoísta? Por que nós estamos dizendo isso, irmãos? E o nosso propósito essa noite é que tenhamos ferramentas para vencer algo que existe dentro de mim, dentro de você que está aqui e dentro de todo mundo que está fora deste lugar, de todo mundo que está nos acompanhando, talvez pela internet também. É algo que está presente em todos nós. O egoísmo não é algo que você adquire. O egoísmo já é algo que vem no pacote. Por exemplo, na realidade não vou dar um exemplo, vou citar aqui alguns estudos, né? Um dos psicólogos mais famosos e proeminentes, né, na sua área, chamado Piaget, ele trata, no que diz respeito às crianças, acerca do egocentrismo. E o que seria o egocentrismo, do ponto de vista da psicologia? Seria aquela incapacidade de perceber o mundo exterior. Toda criança nasce assim, com esta incapacidade de entender que o mundo vai além das suas próprias necessidades, que o mundo existe sem ela, que o mundo não está girando em torno desta criança. Isso faz parte da natureza humana, irmãos. Eu nasci assim, você nasceu assim, não é? Todos nós nascemos assim. Todos nós que tivemos os nossos filhos, por exemplo, sabemos que grande parte do nosso processo de educar os filhos foi exatamente ensiná-los de que o mundo não nasceu para eles é que nasceram para viver neste mundo, de que as coisas não têm que ser necessariamente da maneira que eles entendem que tem que ser. E que quanto antes nós aprendermos, conforme o apóstolo Paulo fala aqui nesta carta aos Filipenses, né, aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação, independente se ela é uma situação que me favorece ou não, mais fácil ou mais rapidamente eu venço o processo da infância. O vencer a infância, o vencer a imaturidade, está diretamente ligado à percepção que eu passo a ter do meu próximo. E é por isso que a fé cristã está tão ligada ao processo de amadurecimento. E é por isso que o inimigo das nossas almas, o diabo, sabe que quanto menos amadurecida for uma geração, quanto menos amadurecida for a sociedade, mais dificuldade ela terá de compreender a vontade de Deus. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, para olhar o que nós temos experimentado no nosso mundo atual, é algo que eu costumo chamar de avolescência. Nós estamos vivendo num tempo em que pessoas com 30, 40, 50 anos agem como se fossem crianças, e crianças incapazes de compreender, incapazes de enxergar o outro. E é isso, irmãos, que muitas vezes nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Portanto, ao falar do egoísmo, eu não estou aqui separando os egoístas dos não egoístas. Eu estou colocando todos nós nessa mesma barca. Porque, embora a gente possa dizer, na realidade não é egoísmo, é egocentrismo, irmãos. Eu diria que o egocentrismo é uma palavrinha mais bonita para esta característica da nossa própria natureza. Eu vivi muitos anos lá no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e eles têm
dos pratos principais de lá é exatamente os frutos do mar e os peixes, né? E junto com os peixes eles fazem muito pirão. E eles têm, não sei se você sabe o que é pirão. Caldo de peixe misturado com farinha de mandioca. É tão simples, é tão fácil de fazer que nem parece que... fica até difícil de acreditar que é tão gostoso, mas é. E lá eles têm um ditado que é mais ou menos assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma expressão clássica daquilo que é a natureza humana. A farinha pouca, meus irmãos, cada um corre para defender o seu. E o que a Bíblia está a nos ensinar aqui, através do apóstolo Paulo, é exatamente o que eu e você podemos fazer para vencer este processo que nos afasta de Deus. Por quê? Porque o egoísmo, irmãos, ou uma natureza egoísta, ela está extremamente ligada à solidão. As pessoas vão se afastando. Uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que quer tudo do jeito dela, tudo para si, tudo tem que ser a tempo e hora da maneira que lhe agrada, a tendência é que aos poucos as pessoas comecem a se afastar dessa pessoa. E algumas das características de uma pessoa egoísta, né, talvez, mas será que eu sou de fato egoísta? Vou te dar algumas características aqui. Insegurança, uma autoestima muito frágil, mania de grandeza, tudo meu tem que ser melhor do que o dos outros, dificuldade em compreender o sentimento alheio, capacidade de manipulação. Sabe aquela pessoa manipuladora, seja por uma chantagem emocional, seja por outros meios, está sempre tentando controlar o outro, que é exatamente uma outra característica de uma pessoa egoísta. Ela tem mania de controle, tudo tem que estar ali de acordo com aquilo que ela entende que deva ser. Uma dificuldade imensa em receber críticas. Sabe aquela pessoa que, quando recebe uma crítica, ao invés de simplesmente agradecer e tentar melhorar, fica tentando se justificar ou negar aquela crítica que foi feita, tentar convencer o outro de que não é bem assim? E, por fim, uma outra característica, eu já havia dito, é a tendência à solidão. Não porque essa pessoa queira estar só, mas é porque, aos poucos, as pessoas vão se afastando. Então, irmãos, o que eu estou dizendo, em princípio, é que, em grau maior, em grau menor, eu e você tendemos ao egoísmo. Não fosse, conforme diz lá em Gálatas, o apóstolo Paulo falando, né, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito e dos frutos da carne, ele demonstra claramente para mim e para você o seguinte: tirou o Espírito Santo de Deus de mim e de você, o que vai sobrar é isso daqui. O que vai sobrar é a minha natureza caída, pecadora, imperfeita. A gente não precisa de muitos exemplos, basta olhar qualquer criancinha recém-nascida, irmãos. O mundo, na cabecinha dela, gira ao redor de si. A mãe não é a mãe, é a extensão, é uma extensão de suprimento que ela possui, tão somente, porque ela não consegue enxergar que exista o outro. Mas o apóstolo Paulo nos traz aqui alguns ensinamentos preciosos para vencermos o egoísmo. E eu, bem rapidamente, quero refletir com você acerca deles. O primeiro desses ensinamentos está relatado aqui nos versículos 3 e 4. Vou ler novamente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou nada façais por egoísmo e vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Só
a título de reflexão, eu te pergunto, imagine, nós somos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Imagine se a partir de hoje, esses 8 bilhões de seres viventes sobre a Terra assumissem para si este comportamento aqui. O que você acha que iria acontecer? Todo mundo começasse a considerar o outro superior a si mesmo e não visar aquilo que fosse propriamente seu, mas de alguma forma tentar beneficiar o outro. O que eu estou mostrando para os irmãos aqui é que o problema do mundo estaria resolvido. O problema do mundo estaria resolvido, irmãos. Mas a palavra de Deus nos mostra que não há um justo sequer sobre a face da terra, todos carecem da graça de Deus, e todos nós, portanto, precisamos aprender, ou seja, começar a pôr em prática aquilo que é do outro. Detalhes simples, coisas pequenas na tua vida. Na hora de servir lá na mesa, a família está toda reunida. Você é aquele que tem que ir lá primeiro, ou você sabe esperar? Você é capaz de dar a vez? Na hora de escolher o pão, né? Eu gosto do pão mais moreninho, tá ali, todos os pães estão branquinhos, então você é aquele que já avança no pão moreninho, ou você espera? Você está se dirigindo para uma fila, por exemplo. Fila é o que nós mais temos aí no nosso dia a dia. Você é capaz de ceder o seu lugar para alguém, ou às vezes você está chegando, né, um chega de cá, outro chega de lá, e você é aquele que acelera o passo, ou você é capaz de deixar com que o outro chegue um pouquinho antes de você? Você é capaz de deixar que o outro saia com o carro do acostamento, ou você tem que passar primeiro? São coisas simples, irmãos, são detalhes simples que demonstram que nós podemos priorizar o outro, que nós podemos dar a vez ao outro, de que nós podemos olhar o outro como alguém importante. E ao fazermos isso, nós não estamos nos menosprezando, nós não estamos nos colocando numa condição de capacho. É uma atitude voluntária, é uma atitude consciente. Não é que você está sendo enganado, fazendo papel de bobo, não. Eu quero dar a vez para o outro. O outro chegou aqui na minha frente, na fila, passou, eu poderia brigar com ele. Porque eu já estava aqui na fila antes. Mas será que é necessário? Eu não posso simplesmente deixar que o egoísmo dele, né, atinja tão somente a ele e não atinja a mim? Posso. Então, o primeiro aprendizado que a palavra de Deus nos traz aqui é aprendermos a priorizar o próximo, aprendermos a priorizar o outro. O segundo ensinamento que a palavra de Deus nos traz para vencermos o egoísmo, ele é muito próximo desse, mas ele tem uma característica um pouco distinta. Coloque-se no lugar do outro. Olha o que diz o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, ao falarmos coloque-se no lugar do outro, pense em Jesus. O que foi a vida de Jesus? O que foi o ministério de Jesus? O que Jesus veio fazer nessa terra, se não tão somente se colocar no lugar do outro? E esse outro era você. Esse outro era eu. Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo quem Ele era, mesmo tendo convicção de toda a sua grandeza e de toda a sua glória,
Ele não se importou com isso. Ele a si mesmo se esvaziou. Ele a si mesmo se colocou numa condição de fragilidade. Ele se colocou no meu e no seu lugar. Então, se eu e você queremos, de fato, aprender a vencer o egoísmo, nós precisamos aprender a nos colocar na condição do outro. Mas por que será que ele está nessa situação? Certa vez eu estava com a Elimara no carro, passando num pedágio, e quando de repente eu pus a mão no bolso, cadê minha carteira? Elimara, você está com a sua carteira? Não, também não estou. Tem dinheiro aí em algum cantinho do carro? Não, não tem. E era horário de pico, uma fila enorme se formando atrás de nós, e eu simplesmente sem saber o que dizer e o que fazer naquela hora. Paramos o carro na cancela, de imediato o carro que estava parado atrás de mim, o senhor saiu do carro, sem dizer uma palavra para mim, uma palavra para Elimara, se dirigiu à moça que estava na cabine do pedágio e disse: cobre 2 na hora que eu passar, que eu estou vendo que eles não trouxeram carteira, eu estou vendo eles procurando a carteira deles dentro do carro, desde que nós estávamos na fila. Ele não se importou, irmãos. Eu não sei o nome, não sei quem é, não sei de onde veio, nem para onde foi. Mas eu sei que ele foi capaz de se colocar no meu lugar. Ele se colocou na situação. Ele podia reclamar, ele podia buzinar, ele podia xingar, ele teria até direito de fazer tudo isso. Mas ele optou por se colocar na nossa condição. E eu e você precisamos, ao olhar o outro, que às vezes até se levanta contra nós, tenta de alguma forma nos ferir, nos maltratar, nos pisar, nos machucar, às vezes com palavras, exercite se colocar no lugar desta pessoa. O que será que ela está passando? O que vai na alma dessa pessoa? O que está acontecendo com ela, irmãos? Antes de reclamar, de revidar, de devolver, simplesmente tentar olhar para aquela pessoa com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, com a capacidade de sentir a dor do outro e amar conforme Jesus amou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está falando disso aqui, ele está falando de compaixão. Ele está falando de colocar-se no lugar do outro. Ele está falando de uma vitória sobre o egoísmo do nosso próprio coração. Mas ele traz um outro aprendizado para mim e para você. O versículo 6 ainda no versículo 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão aqui. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Terceiro aprendizado que a palavra de Deus nos traz aqui, para vencermos o egoísmo, é abrir mão do controle da situação. O que Jesus está fazendo aqui é abrindo mão de todas as prerrogativas divinas dele, de toda a capacidade, poder, grandeza, tudo. Jesus, irmãos, veio a este mundo como um embrião, que depois se tornou um feto, que depois se tornou um bebê recém-nascido. Alguém teve que cuidar dele, alguém teve que segurá-lo, alguém teve que
embrulhá-lo, protegendo-o do frio. Alguém teve que amamentá-lo. Alguém teve que ensiná-lo a andar. Alguém teve que ensiná-lo a falar. Abra mão do controle da situação. Você não tem que dar a última palavra, as coisas não precisam ser do teu jeito. Você pode simplesmente se deixar ser guiado. Pensa isso no relacionamento conjugal, por exemplo. Marido e esposa, quantas brigas ou quantas noites traiçoeiras, exatamente porque não houve entre ambos a capacidade de se deixar guiar, de se deixar levar pelo outro, mas de querer estar no controle, querer dar a última palavra, querer dizer como era, como não era. Para que isso, irmãos? O porquê disso eu sei, é por causa do egoísmo que há dentro de mim e dentro de você. Mas para que isso? É que nós precisamos refletir. O que nós vamos ganhar com esse tipo de comportamento? Não é? O que nós vamos ganhar tentando manter o controle da situação, sendo que o que a Bíblia nos ensina desde o princípio é que nós não temos esse controle. Todo o poder, todo o controle está nas mãos de Deus. E Ele, segundo o seu querer, executa cada uma das coisas na nossa vida. Então, quanto desgaste, quanta dor, quanta luta, quanta discussão, quanta bobagem nós experimentamos na nossa vida a troco de nada. Mas, além de nós aprendermos a priorizar o outro, além de nós nos colocarmos no lugar do outro, além de nós aprendermos a abrir mão do controle da situação, é importantíssimo que eu e você aprendamos a receber críticas e fazer elogios. Eu e você aprendamos a receber críticas e a fazer elogios. Olha o que Jesus está dizendo, o que a palavra de Deus está falando sobre Jesus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, quando eu e você aprendemos ou começamos a enfrentar o nosso próprio egoísmo, a nossa natureza de pecado, a primeira coisa que nós vamos ter que reconhecer são os nossos erros. A palavra de Deus nos ensina que o processo de salvação, o processo de operação de Deus nas nossas vidas, começa exatamente pelo convencimento do nosso pecado. E se eu não tiver a capacidade de receber as críticas, de compreender os meus erros, de compreender aquilo que precisa ser transformado dentro de mim, eu jamais experimentarei o perdão de Deus. Então, se eu e você queremos, de fato, experimentar uma comunhão mais íntima com Jesus, nós precisamos aprender a receber as críticas e aprender a louvar. A palavra louvar significa exatamente isso, elogiar. Você quer aprender a elogiar a Jesus? Comece elogiando a tua esposa, elogiando o teu pai, elogiando o teu filho, elogiando o teu colega de trabalho. O fato, irmãos, de você elogiar alguém, não significa que isso vai te diminuir. A vitória do outro não significa uma derrota para você. O crescimento do outro não te diminui. E quantos de nós temos dificuldades de elogiar o outro e de até mesmo ver o outro sendo louvado, elogiado? Isso aí é algo que eu e você precisamos refletir, analisar, esquadrinhar o nosso caminho, conforme diz a Bíblia, e pensar quando um colega está sendo bem-sucedido lá no teu local de trabalho, isso te deixa triste ou te deixa feliz? Isso te traz alegria ou te traz preocupação? São pequenos detalhes, irmãos, que vão mostrando
ou que vão revelando a mim e a você a nossa própria natureza. E nós precisamos aprender a receber as críticas e a fazer elogios. Se você começar a exercitar o elogio, você vai ver que delícia que vai ser isso na tua vida. E quando vierem as críticas, você vai perceber que elas passarão de uma forma muito mais suave. Você vai as assimilar de uma forma muito mais natural, abençoadora, madura, trazendo crescimento para a tua vida, ao invés de dor, de tristeza, de aborrecimento com o teu próximo. Então, para vencermos o egoísmo, também é necessário aprender a receber críticas e a fazermos elogios. E uma última lição que o Senhor nosso Deus nos traz, quanto ao egoísmo, né, ou para vencermos o egoísmo, está refletida aí no versículo 9 até o 11. Olha o que diz aí o texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero chamar a sua atenção para esta última expressão, para a glória de Deus Pai. Por que eu estou dizendo isso? Primeiramente, eu chamo a sua atenção para aquilo que diz em Provérbios 27, versículo 2. Lá a palavra de Deus diz assim, seja outro que te louve, e não você mesmo. Percebeu? O que a palavra de Deus está te dizendo? Seja outro que te louve, e não você mesmo. Mateus 23, versículo 12. Aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que se humilhar, será exaltado. É um princípio simples e claro da palavra de Deus. Enquanto eu estou buscando a minha própria exaltação, eu estou tirando de mim mesmo a oportunidade de ser exaltado pelo próprio Deus. Porque a exaltação que vem de mim mesmo, ela vem de mim para mim. Mas a exaltação que vem de Deus, ela nos exalta para a glória de Deus Pai. A glória não é minha, a glória não é tua, a glória não é de nenhum de nós. A exaltação que vem de Deus, irmãos, ela não nos torna orgulhosos, ela não nos torna arrogantes, ela não nos torna prepotentes. Ela exalta a Deus. Mas aquela exaltação que vem de mim mesmo, essa, embora em princípio possa até parecer algo positivo, algo que me agrade, que me afague o ego, na verdade, ela está me prejudicando. Então, para aprendermos a vencer o egoísmo, para vencermos o egoísmo, nós temos que aprender a esperar a exaltação que vem de Deus. E se ninguém te elogiar? E se ninguém reconhecer o teu esforço? E se ninguém valorizar aquilo que você fez? Um pregador do século XIX, chamado Leonard Ravenhill, ele dizia o seguinte: preocupe-se em ser famoso no único lugar onde isso realmente interessa, que é diante do trono de Deus. O único lugar. E é isso que eu e você precisamos aprender, se queremos vencer aquilo que na nossa natureza nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas, o egoísmo, irmãos. Como eu disse lá no início, não é algo que você adquire, é algo que já vem. A nossa natureza de pecado. Adão e Eva não foram criados egoístas, mas a partir do momento em que eles quiseram ser iguais a Deus, eles estavam priorizando a si mesmo e não o outro.
E isso é algo que se repete ser humano após ser humano. Cabe a mim, cabe a você lutarmos contra isso. Agora, não é lutar contra isso em relação ao meu próximo. Cada um cuide do seu egoísmo. Cada um cuide da sua própria natureza. Você olhe para o teu próprio umbigo. Olhe-se, olho no olho, no espelho. E reflita, o que é que eu preciso aprender aqui? O que é que precisa ser mudado aqui? Aprenda a priorizar o outro. Coloque-se no lugar do outro, tenha compaixão. Abra mão do controle da situação. Aprenda a receber críticas e a fazer elogios. Espere a exaltação que vem de Deus. Vou convidá-lo a se curvar diante de Deus em oração. E neste instante, convide o Espírito Santo de Deus a que esteja falando a tua alma. E se há algo que precisa ser mudado, você venha se colocar diante de Deus em oração e dizer assim: Pai, tem misericórdia de mim. Opera na minha vida. Trabalha na minha alma. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja me mostrando o que precisa ser mudado em mim, o que precisa ser transformado na minha vida. Pai bendito, aqui estamos diante do Senhor. Aqui estamos perante a Tua palavra, agradecidos pelo privilégio de ouvir a Tua voz, mas certos do tamanho do desafio, meu Deus, daquilo que precisa ser mudado em mim, daquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Por isso eu clamo a Ti em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Opera em nós a vitória sobre o egoísmo, ó Deus. Dá-nos a capacidade de olhar o outro como superior a nós mesmos, ó Deus. Dá-nos, ó Pai, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Pai, a capacidade de esvaziarmos dos nossos próprios quereres, de nossas próprias preferências e abrirmos mão, ó Deus, para que o outro seja, de alguma forma, abençoado e exaltado, meu Pai. Manifesta o teu poder, ó Deus. Manifesta a tua graça no coração da tua igreja. Esta é a nossa oração, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus.